Graça e paz, irmã. Não consigo ver aqui quem é que está chegando aí. Dá um sinal para mim aí, para eu ver. Eu não consigo visualizar pela foto. Ó, Neuzinha, tudo bem? Graça e paz. A foto fica muito pequena aqui, eu não consigo ver. Graça e paz, que o Senhor fale grandemente aos nossos corações na noite de hoje. É com muita alegria, com muita satisfação que eu estou aqui. Chegou mais um que eu também não consigo visualizar. Vai falando quem é que está chegando aí, para eu ver. Eu vou esperar mais um minutinho, aí a gente faz a oração, a gente ora, e aí nós vamos dar início àquilo que o Senhor separou para nós. Eu não consigo enxergar aqui. Graça e paz, Elizabeth, seja muito bem-vinda. Como eu falei para a nossa irmã Neuza, que o Senhor fale grandemente ao seu coração também, não só ao seu, mas ao de todos os irmãos que Deus preparou para estar assistindo essa live hoje. É o meu pedido, é a minha oração para que essa palavra ela encontre no coração de cada irmão que estiver assistindo a essa live, que encontre no coração dessas pessoas terra fértil, que os corações estejam disponíveis, estejam dispostos a ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra ela não é minha, ela é uma palavra do Senhor. E como eu falei no início, é com muita alegria que eu venho aqui. Estou à disposição do meu Deus, estou à disposição dos meus irmãos. E é muito bom, é com muita alegria aqui que a gente chega na noite de hoje para trazer essa palavra. Não só para vocês, mas para mim primeiro. Porque é edificante para a gente também, a gente poder saber que a gente está debruçando diante da palavra do Senhor, aprendendo as coisas do Senhor e que o Senhor venha nos usar segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Vamos lá, já somos em 6, aliás, são 6 minutos já passados da hora do início da live. Eu queria começar orando, e aí ao longo da live, se alguém tiver algum pedido de oração, vai colocando. Daqui a pouco a Márcia está aqui comigo, aí ela vai anotando para mim os pedidos de oração, para a gente, num só corpo, a gente orar e entregar esses pedidos ao Senhor. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos traz livramento, é Ele quem nos traz a cura. Então, que a gente possa se apresentar em corpo ao Senhor, em oração, para que Ele possa atender os nossos pedidos. Tá bom? Vamos lá então, irmãos. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, eu quero Te agradecer por mais esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Te agradecer porque o Senhor nos permitiu abrir os olhos e contemplar a beleza das Tuas obras, Senhor. Ô Santo Deus, cada um de nós saiu de casa para trabalhar e voltou para casa, Pai, encontrando as suas famílias sãs e salvas, cada um dentro da sua casa. O Senhor nos deu livramento, mesmo aqueles livramentos que nós não conseguimos enxergar, que nós não sentimos, Pai. Obrigado por todos esses livramentos, Pai. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelo pão, obrigado pela nossa saúde, Pai. Obrigado pela vida dos nossos pastores, Pai, que depositaram essa confiança em cada membro que tem apresentado uma live aqui, Senhor, para levar a Tua palavra em nome da CCA, Senhor. Senhor, eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Trabalhe em cada coração aqui presente, Pai, cada família aqui representada, Senhor. Que a Sua palavra chegue no mais profundo, Pai, do coração dessas pessoas, Senhor. Que não seja eu a falar, Pai, que seja eu a dar a Sua voz a essa palavra, Senhor. Que a Sua palavra entre, Pai, como faca, como diz na Sua própria palavra, Pai. Que ela tenha o poder de separar juntas, medulas e ossos, Pai. Que ela entre no mais profundo de cada irmão meu aqui, Pai.
que ela se torne rema, e que cada irmão meu aqui, Pai, não só ouça essa palavra, mas pratique a sua palavra, que pratique o seu querer, Pai, que elas consigam se permitir ser usadas pelo Senhor, que elas realmente se coloquem à sua disposição, que elas te sirvam, Senhor, que elas digam, Pai, Senhor, eis-me aqui, e cada irmão meu aqui representado, Pai, possa te servir com alegria, com amor no coração, com paz. Pai, eu te peço, cada irmão aqui que está assistindo essa live agora, Pai, que eles não tenham nenhuma preocupação mais, Pai, que eles se dediquem em tempo integral a ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer, Pai. Que todas as outras coisas à volta, Pai, que elas fiquem num segundo plano, que fiquem para depois. Que o Senhor cuide, Pai, da segurança, da paz, da saúde de cada irmão meu que está se colocando à disposição para ouvir essa palavra agora, Pai. Em nome de Jesus, eu consagro a Ti essa live, Pai. Tudo que seja feito aqui, seja para a sua honra, para a sua glória. Nada venha de mim, nada seja para mim, nada seja por mim, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Todo mundo com expectativa, todo mundo esperando que o Senhor venha falar com nós aqui. Eu quero ver a movimentação de vocês aí, hein? Vamos lá, me ajude aí. Bom, como eu faço toda noite, todas as lives que eu faço, primeiro eu vou ler aquilo que nós separamos aqui para falar, que é Provérbios 30, eu vou ler inteiro, e aí depois eu separei alguns trechos aqui para a gente poder estar passando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Provérbios 30 diz assim: são os ditados de Agur, filho de Jaque, que é considerado o oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: sou o mais tolo dos homens. Não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria e nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Conte-me se você o sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é escudo para quem se refugia, para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe, os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza, os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas, para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Duas filhas têm a sanguessuga. Dê, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem, é o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra, cuja sede nunca se aplaca, e o fogo, que nunca diz, é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e, zombando, nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale, e serão devorados pelos filhotes do abutre. Há três coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com a moça.
Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar de sua senhora. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criatura sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O galo, de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou planejou o mal, tape a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. É forte, né? Vamos lá? Aqui, na verdade, esses provérbios de Agur, eles, como todos os provérbios, eles exaltam a sabedoria, exaltam a honrar pai e mãe, a gente tomar cuidado com a preguiça, a gente cuidar com zelo da palavra do Senhor, para que nós sejamos íntegros, para que nós consigamos andar nos caminhos do Senhor. Então, eu separei algumas coisas aqui e eu espero que de verdade eu consiga transmitir para vocês aquilo que o Senhor tem para nós. E assim, logo de início, me chamou muito a atenção a forma como ele começa a descrever Provérbios 30, que embora ele seja um sábio, porque não seria diferente, se ele não estaria aqui, se não fosse um sábio, não estaria aqui na palavra do Senhor. Então veja, ele já começa dizendo assim: sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria e nem tenho conhecimento do santo. Então veja, o que eu consigo entender aqui é que, embora esse homem seja um sábio, notadamente um sábio, ele se coloca como humilde. Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. O que ele diz aqui? Que, embora de toda a sapiência dele, ele não se julga sábio. Ele teve a humildade de reconhecer que, apesar de toda a sabedoria dele, ele ainda tem muito para aprender. Ele se diz não conhecer o Senhor, que aqui ele diz, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quando ele fala o santo aqui, ele se refere a Deus. E eu imagino que hoje, nem o mais dedicado dos teólogos, os professores, as pessoas que dormem e acordam debruçados diante da palavra do Senhor, que discutem a palavra do Senhor em tempo integral, acho que não conhecem o Senhor. Eu acho que tem uma vaga ideia daquilo que seja o nosso Deus. E dentro dessa vaga ideia de que a gente tenha de quem é o nosso Deus, a gente consegue colocar várias qualidades no nosso Deus: Deus soberano, Deus poderoso, Deus onipotente, Deus onipresente, Deus fiel, Abba, Pai,
Caramba, são tantas coisas que a gente pode falar do nosso Deus e a gente não conhece o nosso Deus. A gente acha que conhece e a gente não conhece. Quem será esse Deus? Como será esse Deus? Esse Deus que tudo fez, esse Deus que diante da sua infinita sabedoria criou todas as coisas, céus, terra, água, limitou as águas, fez os animais, os frutos da terra. Depois ele criou o homem, colocou o homem no meio, no centro desse jardim, para que o homem desfrutasse de tudo aquilo que ele criou. Por fim, colocou Eva para servir ao homem, mas para servir na condição de ser ajudadora, de andar lado a lado com esse homem. E simplesmente o homem, num dado momento, achou que poderia caminhar sozinho. A soberba tomou conta do homem e até hoje tem muitos homens que querem brincar de ser Deus, ignorando a grande sabedoria de Deus, a grande misericórdia de Deus, achando que podem fazer e desfazer o que quiserem, que eles não precisam de Deus. E sabe, irmãos, eu estou falando isso baseado naquilo que eu tenho ouvido em conversas com os meus passageiros. Eu não sei se a maioria aqui sabe, mas eu trabalho como motorista de aplicativo. E graças a Deus eu tenho estado muito feliz porque tenho conseguido levar a palavra do Senhor a um número muito grande de pessoas. Muitas pessoas têm dado ouvidos àquilo que eu tenho falado para elas com relação à palavra do Pai. Mas ainda tem gente, infelizmente, que se apoia na grandeza do seu dinheiro, que se apoia na fortuna que tem, nas propriedades que tem. E mal sabe elas que o dinheiro se acaba, o poder se acaba. E infelizmente essas pessoas ainda não conseguiram, de alguma maneira, dar ouvidos à palavra de Deus. E isso me deixa muito triste, porque eu também, de certa forma, levei algum tempo para conhecer o nosso Deus, para servir ao nosso Deus, e hoje eu sei que eu perdi muito tempo e era até o que eu queria falar no início, que é o quão prazeroso é isso de poder produzir uma live dessa. E o produzir não é estar aqui agora, simplesmente pegar a Bíblia e ler a Bíblia e passar para vocês uma leitura. Não, não é isso. É muito mais além. Transmitir essa live, levar a palavra do Senhor, requer da gente um pouco de estudo. A gente vai buscar conteúdo daquilo que foi dito, qual era a intenção na época em que foi dito, qual era o contexto daquela época em que foi escrito Provérbios, qual era a condição que essas pessoas viviam nessa época, porque o que foi dito naquela época se aplicava aos costumes daquela época, daquela região, para aquelas pessoas que tinham uma cultura totalmente diferente da nossa. E isso é muito bom, porque quando a gente começa a se debruçar diante da palavra do Senhor, a gente quer cada vez mais buscar, quer mastigar, tem mais fome, quanto mais você come, mais você quer, mais você quer. Eu acho que foi Spurgeon que disse isso. Alguém perguntou para ele, por que você lê tanto a Bíblia? Foi Spurgeon. E ele disse, eu não leio mais porque eu não tenho mais tempo, porque se eu tivesse mais tempo eu leria mais a palavra de Deus. E Spurgeon, eu não sei se os irmãos sabem, mas foi considerado um príncipe da pregação. E tem muita coisa dele que eu gosto de ler, gosto de apreciar a leitura dele, porque tem muita sabedoria ali. Então, à medida que a gente vai
trazer uma palavra, veja, Provérbios, que tem aqui o capítulo 30, tem 33 versículos. Irmãos, se a gente for levar a fundo aqui, é capaz da gente passar um ano inteiro degustando cada versículo aqui. É muito bom, é muito prazeroso. Quem não teve ainda a oportunidade de fazer isso, eu convido você. Faça. Leia a palavra do Senhor. Encontre alguém com quem você debater a palavra do Senhor. É muito gostoso, é muito bom. Eu tenho dito para a pastora Simone, para o pastor Daniel, quão bom quando ouço uma pregação da pastora Simone, do pastor Daniel de manhã, quando ele coloca a leitura diária. É muito bom. É muito bom porque não é só uma leitura de um Provérbios, de Romanos, não. É a palavra do Senhor que está chegando para nós todos os dias. E a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor se renova a cada dia. E a cada dia a gente ouve, se alimenta, entra em nós, e amanhã ela é diferente. É como você comer arroz e feijão todo dia. Eu cozinho, a Márcia cozinha, a maioria dos irmãos deve cozinhar. O mesmo arroz e feijão que você fez hoje não é igual amanhã e não é igual ao de ontem. Ele vai suprir a sua necessidade diária, mas ele não é igual ao de ontem. E o de amanhã não será igual ao de hoje. É o mesmo arroz, é o mesmo feijão preparado pela mesma pessoa, no mesmo fogão, na mesma panela, mas ele é diferente. E a palavra do Senhor é assim com a gente. Hoje eu estou trazendo para vocês uma interpretação que hoje o Espírito Santo me deu da palavra de Provérbios 30. Amanhã ela pode ter uma conotação totalmente diferente. E amanhã eu vou trazer a palavra novamente, e depois vou trazer a palavra novamente, e cada dia ela vai se renovando. E ela se renova de acordo com o propósito que Deus tem para mandar, para enviar aquela palavra. E é essa palavra que vai alimentar os nossos corações. Essa palavra que, quando Jesus disse, deixa eu ver aqui, dá-nos o pão de cada dia, a gente pode trazer para essa palavra também, porque a palavra do Senhor, ela é o alimento para as nossas almas, para a nossa vida, para o nosso espírito. E o Senhor, só o Senhor sabe da necessidade que nós temos para aquele dia, para aquele momento. Então não adianta você dizer, hoje eu não estou bom, hoje eu não quero orar, hoje eu não quero louvar ao Senhor, hoje eu não quero falar do Senhor, hoje eu quero ficar quietinho no meu canto aqui, quero dormir, não quero falar com ninguém. Irmão, eu falo para você, ouça a palavra do Senhor. Fale da palavra do Senhor. Quando você fizer isso, a palavra do Senhor vai entrar no teu corpo, no teu coração, no teu espírito, e vai fazer um rebuliço dentro de você que você não tem ideia. Essa é a palavra do meu Deus, que se renova a cada dia, a cada momento, de acordo com a tua necessidade, com a minha necessidade. Ele, o nosso Criador, sabe daquilo que a gente precisa em cada momento. Eu começo a falar e aí eu não dou a sequência que eu queria que eu queria ter dado, que eu queria ter feito como eu escrevi aqui. Então, voltando lá. Ele diz que não aprendeu sabedoria, que ele não sabe nem quem é Deus. E isso, veja, é um comportamento de quem não viveu com Cristo. Porque essas palavras foram escritas muitos anos antes de Cristo vir à Terra, de Jesus vir à Terra. Então, ele já tinha um comportamento que é o que se espera hoje de nós, que somos cristãos, que não andamos com Cristo, que não vivemos com Cristo, mas que conhecemos a palavra de Jesus e os ensinamentos dele.
Então veja, o que Jesus pregou para nós, o que Jesus pediu para que nós fizéssemos aqui na terra, que nós fôssemos humildes, que nós tivéssemos um comportamento semelhante ao dele, para que nós pudéssemos ter amor, compaixão com os nossos irmãos, que a gente vivesse unidos, que nós tivéssemos união entre nós e que a gente, sim, cuidasse uns dos outros. Esse cuidar uns dos outros, volto a dizer, eu disse acho que na última live que eu fiz, não é eu bisbilhotar a vida do meu irmão, não é eu saber o que ele está comendo, o que ele está deixando de comer, onde ele foi. Não, não é isso. É cuidar como Deus cuida de nós. Deus zela pelas nossas vidas. Deus tem o cuidado. Ele se importa com cada detalhe da nossa vida, do nosso dia a dia. Irmãos, eu tenho sentido isso na minha vida a cada dia. O mover de Deus, cada dia da minha vida. O carinho, o zelo, o cuidado. E veja, quão diferente de vocês eu sou? Nada. Características, sim, nós temos muitas características diferentes. Mas eu sou filho tanto quanto você, tanto quanto o Daniel, tanto quanto a Simone. Nós somos todos filhos de Deus. E ele não tem, como eu brinco com os meus filhos, ele não tem filho preferido. Todos nós somos filhos amados de Deus. Só que cada um de nós tem uma particularidade com Deus. Ele conhece o coração, ele conhece a necessidade de cada um de nós. E ele está esperando que você, eu, que a gente se humilhe diante dele. Aqui, Agur, ele já era humilde. Ele sabia quem era Deus. Ele tinha sabedoria. Ele sabia quem criou os céus, a terra e tudo que nela há. Ele sabia quem separou. Desculpe. Ele sabia. Espera aí, irmão, está fechando aqui. Ele sabia quem era Deus. Mas ele não se permitia, aliás, ele não permitia que a soberba tomasse conta dele, e por mais sábio que ele fosse, ele dizer, não, eu já sei tudo de Deus, para que eu vou procurar mais? Para que eu vou me informar mais? Para que eu vou estudar mais? Para que eu vou ler mais a palavra de Deus? Não preciso. Não! Esse homem não era cristão porque ele não conhecia Cristo, ele já tinha humildade entranhada dentro dele, porque a maior prova de humildade que ele deu, obrigado, meu amor. A maior prova de humildade que ele deu é reconhecer que, embora sendo sábio, ele não sabia nada. Aqui eu li para vocês o versículo 2 e o 3. Eu queria partir agora para o versículo 4. E é para a gente ter mais ou menos uma ideia de quem a gente é diante de Deus, qual a postura que a gente tem que tomar diante de Deus. E diz assim, no versículo 4, quem subiu ao céu e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Conte-me se você o sabe. Essa mesma colocação que ele está fazendo aqui, Deus fez com Jó. No momento em que Jó já tinha passado por todas as provações a que Satanás havia submetido à vida de Jó, Deus, numa conversa tete a tete com Jó, fez algumas dessas perguntas para Jó. E aí Jó tomou ciência de quem era realmente Deus.
de o que Deus poderia fazer pela vida dele. E aí, diferentemente do que muita gente diz por aí, Jó reconhece quem é Deus. Então veja, se Deus, diante de toda a sua onipotência, da sua onipresença, da sua misericórdia, da sua graça, de tudo que não dá para ficar falando aqui as qualidades de Deus, que eu vou ficar a noite inteira, eu passo o resto da minha vida tentando achar qualidades para Deus, e eu nunca vou descrever Deus como realmente Ele é. Mas então veja, Deus fixou todos os limites da terra. Jesus aqui subiu ao céu e desceu, ajuntou nas mãos os ventos e embrulhou a água na sua capa. Quem de nós, por melhor que fosse, conseguiria fazer uma dessas obras aqui? Quem de nós seria capaz de ir aos céus e voltar? Quem de nós conseguiria pegar? Alguém consegue pegar o vento? Não, né? Quem de nós conseguiria embrulhar água na nossa capa? E mesmo assim, diante de tanta fraqueza, de tanta limitação, de tanta humanidade que nós temos, ainda assim, existe gente que julga não precisar de Deus para viver. Como eu falei, gente que se apoia no seu patrimônio, na sua riqueza, na sua sabedoria. Que sabedoria é essa? O melhor dos estudiosos, o mais sábio dos homens, chegaria aos pés de Deus? Se foi Deus quem os criou? Será que essas pessoas estão se colocando no lugar de Deus, esquecendo-se que nós somos criaturas? Nós não somos criador, nós somos criaturas. Nós somos criados por Deus e a Ele nós devemos toda a nossa reverência, todo o nosso amor, tudo que nós somos, tudo que nós temos é dele, é para Ele e é por Ele. Se não for assim, não vai. Se não for assim, não faz sentido. Se não for assim, é como Paulo dizia, eu dou murro em faca, em ponta de faca. Não adianta. Não adianta. Irmãos, a maior prova de humildade que a gente pode dar é reconhecer que nós somos fracos, que nós somos limitados e que em tudo nós dependemos de Deus. Quando a gente tiver ciência da nossa humanidade, da nossa limitação, dos nossos limites como criatura, a gente vai entender quem a gente é diante de Deus. E isso, veja, Deus não quer que a gente se humilhe para dizer, olha lá, tá vendo? Ele é coitadinho, eu sou poderoso. Não, não. Ele realmente é o poderoso, nós somos os pequeninos, mas Ele quer mostrar para a gente que a gente pode muito mais com Ele, que a gente pode tudo com Ele, que na força do nosso braço a gente não consegue absolutamente nada. E que, como diz lá no Salmo 37:5, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se nós realmente fizermos isso, Ele cuida das nossas coisas. Irmãos, eu falo para vocês, eu tenho vivido grandes experiências com Deus. E acredito que cada um de vocês aqui, dentro do seu particular, tem vivido também experiências maravilhosas com Deus. E veja, nós não somos perfeitos, nós não dedicamos o tempo que nós deveríamos para dedicar a Deus, ao conhecimento da palavra do Senhor, a aplicar a palavra do Senhor na nossa vida.
E mesmo assim Ele tem sido fiel para conosco. Agora, imaginem, eu de verdade, é uma luta interna minha, e acredito que vocês também devam ter. Como seria se a gente conseguisse full time estar na presença de Deus? Como seria? Eu não estou vendo ninguém interagir aqui. Será que tem alguém comigo aqui? Não está subindo a legenda aqui. Então vejam, o que Deus quer, irmãos, é que a gente simplesmente esteja em posição, que a gente tenha uma definição daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer, que a gente tome posição de quem nós somos em Cristo. Sabe, não dá para ficar brincando de hoje eu posso, hoje eu quero, amanhã não quero, amanhã não posso. Ou como eu estava falando com a Márcia ontem, para quem não sabe, a Márcia é minha esposa, como é diferente você servir ao Senhor com alegria, com amor. A Morgana também estava participando de parte dessa conversa, quando você faz as coisas para o Senhor, quando você trabalha na obra do Senhor, com prazer, com amor, com dedicação, com carinho, isso não traz peso. Irmãos, eu acredito que a grande maioria aqui, se não todos, quando começou a trilhar nos caminhos do Senhor, eu estou falando eu, tá? Mas eu acredito que alguns irmãos, ou se não todos, também faziam isso. Mas no começo, eu não vou para a igreja hoje não, está frio, está calor, está chovendo, estou com sono, estou cansado, é longe, mil e umas desculpas. Hoje, a gente fica contando as horas nos dedos para assistir às lives. E eu estava conversando com o pastor Daniel outro dia. Aqui em casa, quando a gente está assistindo a live, a gente não faz mais absolutamente nada. A gente quer prestar atenção naquilo que está sendo dito, naquilo que o Senhor tem para nós, porque é a nossa porção diária, é o nosso alimento, é aquilo que vai nos dar paz para dormir e segurança de saber que quando a gente acordar, o Senhor cuidou de nós e Ele preparou aquele dia para nós. Então, quando a gente está assistindo as lives, é só a live que a gente está assistindo, é mais nada, mais nada. A gente para, literalmente a gente para. Todo mundo faz isso? Não estou aqui para julgar, para dizer que tem que fazer, que não tem. Eu faço assim. Eu e a Márcia, a gente faz assim aqui em casa. Então, veja, isso é a alegria, é a satisfação que a gente tem de estar diante da palavra do Senhor, de querer entender, de querer aprender mais do Senhor, das coisas do Senhor, de dizer assim, Senhor, que mais eu tenho que fazer para te agradar? Que mais eu tenho que fazer para estar mais perto de Ti? Que mais eu tenho que fazer para que as coisas que me afastam de Ti sejam tiradas da minha vida? E isso a gente vai aprendendo, no lidar, no dia a dia, no convívio da palavra com o Senhor. Vocês estão pensando o quê? Eu tenho uma mulher maravilhosa, abençoada, ó, cafezinho. Obrigado, meu amor. Boa noite, Zenaide, boa noite, Nélia, boa noite, Morgana, boa noite, Neuza. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente vocês, que essa palavra realmente entre nos corações de vocês, possa trazer conforto, alívio, trazer um pouco de conhecimento da palavra de Deus.
Delicioso, meu amor, obrigado. Então vamos lá, vamos dar sequência? Eu falei aqui do versículo 4. Vamos falar do versículo 5, onde ele diz aqui: cada palavra do Senhor, o versículo 5, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Irmãos, essa palavra aqui, esse versículo, só nesse versículo aqui a gente poderia dedicar, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Porque veja, quando ele fala aqui, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Eu separei só 2 passagens aqui. No Salmos 16:1, diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. E a que eu mais gostei, 2 Samuel 22:3, o Senhor é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Veja, eu separei só 2 capítulos da Bíblia aqui. Mas se for ver só em Salmos, tem um monte. Se formos ver no Novo Testamento, em Provérbios mesmo, em Eclesiastes, em Deuteronômio, tem muita coisa que fala só desse versículo 5. Então, mas o que ele diz aqui? Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Então veja, se você realmente confia no Senhor, se você realmente entrega os teus caminhos ao Senhor, se você deixa que o Senhor seja Deus na sua vida, é tipo assim: Senhor, aqui está a minha casa toda bagunçada. Entra aqui, organiza, faz do teu jeito. Ele vai fazer. Mas ele vai fazer o que é melhor para você segundo ele. Não segundo o que você quer. Não segundo aquilo que você acha que é bom para você. Lembra sempre. Nós somos criaturas. Ele é o Criador. Como Criador, ele sabe o que é melhor para nós. Nossos olhos conseguem enxergar daqui a aí. Deus está aqui no presente, mas ele já está lá no futuro também. Ele já foi lá no futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. E você, a gente sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos? A gente não sabe. Então por que a gente não entrega definitivamente a nossa vida para Deus e a gente cuida de ser filhos dedicados e se dedicar em aprender as coisas do Senhor, de entender quem é Deus, de entender como se relacionar com Deus, de entender como ter intimidade com Deus. Isso é fácil? Depende. Depende de quanto tempo você está disposto a se debruçar na palavra do Senhor, quanto tempo você quer dedicar às coisas do Senhor, o quanto você está disposto a ler, a entender, a conversar, a participar dos estudos que a CCA promove através da EBCom, através das lives, no seu dia a dia, no seu devocional. Tudo isso vai fazer diferença lá no final. Quanto mais
você estiver diante da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, mais perto você vai estar. E quanto mais perto estiver, mais intimidade. Quanto mais intimidade, maior vai ser a troca. Deus traz para você todas as bênçãos, conhecimento, sabedoria, tudo. E aí, entra num círculo tão virtuoso que você não quer mais parar. Você não quer mais parar. E se você não cuidar, se você não tiver disciplina, se você não tiver limites, você acorda lendo a palavra do Senhor, vai dormir lendo a palavra do Senhor, você acorda conversando sobre a palavra do Senhor, você vai dormir falando da palavra do Senhor. A gente eu e a Márcia, a gente tem pego aqui umas situações em que a gente senta no sofá e a gente começa a falar da palavra de Deus. E, gente, de verdade, a gente não lembra de assistir televisão, a gente não lembra de ligar a televisão. A gente quer ficar falando das coisas de Deus, a gente quer trocar experiência, quer trocar ideia, quer, sabe, discutir as coisas de Deus é muito gostoso. Quanto tempo a gente perdeu? Quanto tempo a gente perdeu assistindo novela, ouvindo música, ouvindo isso? Gente, é bom demais falar das coisas de Deus. A Márcia passa o dia, não, claro que ela faz as coisas de casa, mas lendo, se debruçando diante da palavra do Senhor, e quando eu chego em casa à noite, ela quer conversar e a gente começa a trocar ideias daquilo que ela ouviu, daquilo que ela falou, e eu falo para ela daquilo que eu vivenciei com os meus passageiros. E, gente, se a gente não der bronca um no outro, a gente passa a noite inteira conversando, falando das coisas de Deus. De verdade, eu não imaginava que seria tão prazeroso assim poder estar presente na palavra de Deus, vivenciar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E vejam, o praticar a palavra de Deus, às vezes são coisinhas tão que a gente, a princípio, não dá a devida importância, mas que fazem toda a diferença, toda a diferença. O fato de você se sentar no sofá para conversar com a sua esposa sobre as coisas de Deus é muito bom. De verdade. Isso traz um crescimento tão grande, não só para mim, mas para ela, e a gente faz essa troca muito gostoso quando o Rafael, a Morgana estão aqui em casa. A Mariana, minha neta, a gente consegue falar das coisas de Deus com ela. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Aqui na minha casa, às vezes, a gente junta 4 gerações. 4 gerações para falar de Deus. É minha mãe com 95 anos e a minha neta com 5 anos. Vivendo situações diferentes, coisas diferentes, tudo diferente. Mas o foco é o mesmo, é Jesus. Então, diante dessa palavra aqui, eu faço um convite para vocês. Se permitam estar diante da palavra de Deus. Se permitam viver a experiência que é a palavra de Deus. Olha, eu não sei nada sobre a palavra de Deus, eu conheço muito pouquinho, mas eu espero que Deus me dê bastante tempo de vida ainda para falar mais da palavra dele, para falar 24 horas por dia, se for o caso, da palavra dele. Que é muito bom. Graça e paz, Alê. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe grandemente. Então, veja, isso é um conhecimento que não para. Eu sei que não, mas se eu vivesse 120 anos,
no alto dos meus 120 anos eu estaria aprendendo ainda da palavra de Deus, estando debruçado nela 24 horas por dia. E o prazer que essa troca dá é muito grande, irmãos. É muito grande. E veja, essa palavra foi escrita, eu imagino que há mais de 3.000 anos, isso que a gente está lendo agora aqui. Eu acho que ela foi escrita há mais de 3.000 anos. E ela se faz presente, ela é contemporânea nas nossas vidas, ela é muito atual. Veja, eu vou partir para o versículo 6. E vejam só, o que traz o versículo 6. Duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Veja, isso aqui foi escrito, eu imagino, mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Veja, esse trecho aqui, Jesus orou mais ou menos 1000 anos depois. Mais ou menos 1000 anos antes de Jesus, ele escreveu já isso. Se não, tendo demais eu te negaria, e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Se vocês forem lá em Mateus 6, 9, é onde Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso. E eu acredito que todos aqui saibam o Pai Nosso, né? Então veja, esse homem sem conhecer Cristo, ele era um cristão. Ele já pedia para Deus dar para ele somente o suficiente para aquele dia. Como é que esse homem não tinha sabedoria? Ele não queria acumular riqueza, ele também não queria ser pobre, ou paupérrimo, miserável. Ele queria o suficiente para passar aquele dia, que é o que ele pede aqui. Se tiver de mais, eu poderia te negar, e se eu tiver de menos, eu poderia roubar e vir a desonrar o teu nome. Me dá apenas o alimento necessário. Jesus não ensinou isso para nós, lá em Mateus 6, 9? Quando ele nos ensina a orar o Pai Nosso? Então veja, esse homem também não conheceu Cristo. Ele nem ouviu falar de Cristo. Mas já passava para as pessoas que viviam com ele naquela época o sentimento, a expectativa que era ser um cristão, de como é que ele poderia viver e transformar a vida das pessoas que estivessem ao lado dele. Como é que ele poderia ser a diferença na vida daquelas pessoas? Ele tinha consciência de que se ele tivesse muito dinheiro, ele sabia que ele poderia abandonar a Deus. E como muita gente faz hoje, se apoiar na sua riqueza. Ele sabia também que se ele tivesse pouco demais, diante da humanidade dele, ele poderia vir a roubar e desonrar ao nome do Senhor, porque ele era um servo de Deus. E a gente, o que a gente faz nos dias de hoje? A gente pede a Deus para nos dar carro, casa, isso, aquilo. E Deus? Quando é que a gente pede para que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento para nos livrar das tentações do dia a dia? A gente pede. Senhor, me dá sabedoria para vencer as dificuldades do dia a dia, para vencer as tentações, para vencer corrupção, para vencer a vontade de avançar um sinal vermelho, para avançar a vontade de
ultrapassar pela direita, para nos tirar a vontade de exceder o limite de velocidade, vontade de furar fila, vontade de uma série de coisas, irmãos. Pedir para Deus nos tirar tudo aquilo que nos afasta dele, das obras, que as obras das nossas mãos sejam para o Senhor, que os nossos pensamentos estejam cativos ao Senhor, que o nosso coração seja o jardim que o Senhor colocou o homem, a terra fértil, uma terra que tudo produz, que a palavra do Senhor entre no nosso coração e frutifique, que nós sejamos como a árvore plantada na beira de um rio, que ela dê fruto. A gente pede isso para o Senhor. A gente, de manhã, se lembra de agradecer ao Senhor porque a gente teve uma noite boa de sono, porque a gente teve uma cama maravilhosa para dormir, porque a gente teve uma esposa maravilhosa do nosso lado para dividir a nossa cama, que a gente levanta de manhã, põe o pé no chão e pode abrir os olhos e contemplar o dia que o Senhor fez para nós. Esse é o nosso alimento diário. Irmãos, Deus nos dá saúde, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá disposição. No meu caso, me dá um trabalho, e para muitos aqui também. E até quando a gente vai negligenciar e não sair de casa para ir trabalhar, por exemplo? Senhor, me dá o meu pão diário, me dá o meu alimento diário. Mas, traz para mim aí, porque eu vou ficar aqui. Hoje eu não estou afim, não. Hoje está chovendo, eu não vou sair de casa hoje, não. O Senhor não é o Deus que pode tudo? Então traz para mim aqui, manda alguém trazer para mim aqui. Ele até pode fazer. Mas é justo? Faça o seu possível. Deixa o impossível na mão de Deus. O meu possível é levantar de manhã, preparar o meu café da manhã, sair para trabalhar, dar o meu melhor no meu trabalho. E aí ele sim, ele vai me dar a condição de um carro bom para trabalhar, ele vai me dar os passageiros para entrar no meu carro e me dar a permissão, a possibilidade de falar da palavra dele. Esse é o meu trabalho. E aí, ele é o meu provedor. Agora, se eu não levantar de manhã e não for fazer aquilo que cabe a mim fazer, como é que eu vou querer que Deus faça a minha parte? Não é justo. E aqui mais para frente ele fala de dedicação, da prática da palavra, do que é ser corpo. Veja, eu vou até pular, é o gancho que eu tenho. Quando ele fala aqui, lá no versículo 26, os coelhos, criatura sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se no palácio do rei. Veja, o coelho é tido como um animal que não tem sabedoria nenhuma. Não sei se vocês sabem, eu pesquisei. Ele não é dotado de sabedoria. Só que veja, comparado àquilo que Jesus usou numa parábola, de que o homem sábio fincaria a sua casa numa rocha, o coelho vive numa rocha. Mateus 7:24. Se alguém quiser ir lá procurar. Os gafanhotos não têm rei. Contudo,
avançam junto em fileiras. Veja, o gafanhoto, para quem não conhece, é um inseto. E o inseto, qualquer um de nós aqui pega com a mão, massacra ele e acabou. Agora, esse inseto, andando em bando, ele dizima facilmente uma lavoura inteira em fração de segundos. Sabe o que é isso? É o poder da união, é o corpo. É aquilo que nos foi chamado, o nosso chamado para ser corpo na igreja. Porque qualquer um de nós, sozinho não faz nada. Mas se a gente, enquanto corpo, enquanto unidade de irmãos na igreja, gente, a gente tem um poder que incomensurável. A gente, como corpo, eu vou só trazer uma reflexão para vocês. Quando Deus falou para Josué, para ele ficar dando volta, em volta da muralha de Jericó, que a muralha ia cair. Imaginem vocês uma muralha com 10 metros de largura, caindo com o som de uma trombeta. Cai? Aos seus olhos cai? Josué creu. Mas, veja, ele creu e obedeceu à palavra do Senhor. Ele juntou o exército dele, porque ele sozinho não faria isso. Ele juntou o exército dele e colocou os homens em cima dos cavalos para dar volta na muralha de Jericó. E ao toque de Josué, eles tocavam a trombeta. E tocavam a trombeta. Uma trombeta só não ia. Pela vontade de Deus, cairia. Não precisava nem Josué, nem o exército ir lá. Deus, num soprar, ele derrubava aquela muralha. Mas ele queria mostrar ali a importância da obediência e de você estar junto com alguém. Então veja, você sozinho pode não fazer diferença, dependendo da obra para a qual você foi designado. Agora, se você estiver no corpo, faz toda a diferença. E veja, é muito importante salientar aqui, que é o caso da lagartixa aqui. Embora se possa apanhar com as mãos, ela habita no palácio dos reis. Então, não importa o tamanho, não importa a posição que você esteja. Quando você está no corpo, você faz parte de um todo. E aí, entra numa reflexão que a pastora Simone fez numa pregação dela, que o pastor Daniel já fez, que a pastora Samira já fez, vários pastores já usaram essa colocação, o pastor Alessandro, e é muito importante saber, não importa a posição que você esteja, quando você está no corpo, você é tão importante quanto o corpo inteiro. Veja, se você for o pé, não é porque você está lá embaixo que você não tem importância. Imagine uma pessoa andando sem os pés. Se você for a canela, a coxa, o quadril, qualquer parte do corpo é importante. Não importa a posição que você esteja, você é corpo. E como tal, você tem que agir. Faça parte do corpo da igreja. Esteja junto em oração, em obra, em louvor. Seja corpo, seja corpo. Você vai crescer enquanto corpo e o corpo todo cresce. O corpo todo se fortalece. Uma pessoa fazendo oração, Deus ouve? Ouve. 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas. Faz diferença? Faz. A mensagem
principal que eu queria deixar aqui, ela aborda 3 temas básicos. O primeiro deles é a humildade. Que embora esse homem tenha escrito essa mensagem, como eu falei aqui, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, ele já tinha visão de Cristo, que era a humildade. A outra coisa é a prática da palavra. Não importa onde você esteja, fale de Deus. Haja como cristão. Ponha em prática aquilo que você ouve, aquilo que você fala. E terceiro, não importa o seu tamanho, não importa a sua posição. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Tenha consciência da importância que você tem para o corpo. Seja parte do corpo. Era isso que eu queria dizer, era essa mensagem que eu queria deixar. Eu agradeço grandemente aos irmãos pela paciência, pelo tempo dedicado aqui. Pelo que a Márcia está me passando aqui, só tenho um pedido de oração aqui, que é da Neia, que ela pede oração pelo filho dela. E Neia, creia, a bênção já veio, você só não presenciou ainda. E volto a te dizer, em tudo seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Vamos deixar que o Senhor decida por nós aquilo que é melhor para nós. Vamos deixar Ele ser Deus na nossa vida. Vamos fazer a parte que nos cabe, que é ser corpo. É fazer parte do corpo, é ser o corpo. E como tal a gente deve agir. Então agora eu queria convocar todos vocês que estão aqui me assistindo, aqueles que ainda vão assistir, para que juntos, num só corpo, a gente faça essa oração. Eu quero apresentar aqui o filho da Neia, o nome dele é Bruno, e para quem não sabe, ele foi acometido de um câncer, e eu creio, de verdade eu creio, que no tempo do Senhor a cura virá. Para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, eu posso contar com todos vocês aqui para que a gente, em corpo, cada um no seu lar, apresente os seus pedidos, apresente as suas orações, mas em especial agora, eu queria apresentar a vida do Bruno, que é o filho da Neia e que foi acometido por um câncer. Mas em nome de Jesus, eu creio que no tempo do Senhor a cura virá. Vamos orar? Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor me dá, Pai, de estar diante da Tua Palavra, Pai, de poder levar para os meus irmãos e trazer para mim a experiência da Tua Palavra, Senhor. Que essa Tua Palavra entre como rema nos nossos corações, Senhor. Que como diz a Tua Palavra, oh Santo Deus, que ela tenha o poder de dividir até a medula, Pai. Que ela entre nos nossos corações e fique enraizada para todo sempre no nosso ser, Pai. Que a gente se lembre de cada vírgula da Sua Palavra, Pai, e que a gente possa meditar dia e noite na Sua Palavra. E trazer a Sua Palavra, Pai, a experiência da nossa vida, Pai. Ô Santo Deus, que a gente leve a Sua Palavra, Pai, a todos os cantos da terra, Pai, a todas quantas forem as pessoas que se apresentarem à nossa frente, Pai. Que a gente possa falar do Seu amor, da Sua bondade, da Sua fidelidade. Santo Deus, Te agradeço pela vida dos nossos pastores, Pai. Todos eles. Pastor Daniel, pastora Simone, pastor Alessandro, pastora Iris, pastor Júlio, pastor Jorge, pastora Márcia. Todos os pastores, Pai. Os que estiveram, os que estão ainda à frente da nossa igreja, Pai.
Que o Senhor cuide de cada um deles, Pai. Toma conta das coisas dele, porque eles têm dedicado tempo à sua obra, Pai. Têm atendido ao seu chamado, Senhor. E no tempo certo o Senhor vai levar para eles o conforto, o carinho, a consolação, o amor, a paz. Eu quero te apresentar agora, Pai, em especial, a vida do meu irmão Bruno. Santo Deus. Oh Deus de misericórdia, Deus maravilhoso, o Senhor que é um Pai zeloso, Pai. Envia os teus anjos à casa da minha irmã Neia, Pai. Que todas as bênçãos, Pai, que a mão poderosa do Senhor vagueie, Pai, por todo o corpo dele. E tire, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Tudo aquilo que afasta o Bruno, a Neia, da Tua presença, Pai. Que seja tirado agora, em nome de Jesus, seja tirado da vida dele, Pai. Essa doença não pertence a ele, Pai. Essa doença não vem de Ti, Senhor. E como tal, eu declaro agora, sai agora, em nome de Jesus, que ele receba a cura, Pai. Que ele possa sentir, Pai, a brisa da Tua presença sobre a vida dele agora. E em todos os meus irmãos também, Pai. Que possam sentir a Sua presença, que possam declarar que o Senhor é o Senhor da vida deles, Pai. E que eles possam exercitar a cada minuto da vida deles, a cada respirar, Pai, que eles sintam a Sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, daqueles que dedicaram tempo a assistir agora, daqueles que vão assistir ainda. Eu espero ter levado a mensagem do Senhor, não é mensagem minha, é mensagem do Senhor. A todos os pastores, parabéns pelo dia de ontem, que o Senhor realmente tome conta de todas as coisas de vocês. Obrigado pelo carinho dos pastores, pelo tempo que vocês abrem mão da vida de vocês para cuidar das nossas vidas, pelo carinho, pela dedicação, pelo amor. Irmãos, fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor traga para vocês uma noite maravilhosa e abençoada de sono. Que cada um de vocês durmam o sono dos justos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos esperar mais um pouquinho aqui, só para dar o tempo do delay aí. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar aí, apresenta aí que a gente ora depois, não tem problema não. Boa noite, Neuzinha. Boa noite, Ale. Obrigado, Ale. Beijo no coração de todos aí. Foi lindo ver a Mel e o Felipe ontem, viu? Viu? A Márcia está perguntando aqui se pode trazer a Mel para cá.